Romanos 5, vamos ler até o versículo 5, do 1 ao 5, e aí o irmão mantém a sua Bíblia aberta aqui, nós vamos continuar a leitura após a oração. Então, acompanhe comigo, por favor, Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Só até aqui, vamos orar. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, Senhor. Revela-nos, ó Deus, mais um pouco da Tua palavra, mais um pouco de quem Tu é, da Tua graça maravilhosa derramada sobre nós, do que a Tua palavra nos orienta e nos direciona, Senhor, a vivermos de acordo. Vem sobre nós, ó Deus, fala para nós essa noite. É o que nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. Semana passada, nosso pastor fez a exposição do capítulo 3 e 4, e nós vimos o princípio da abordagem da justificação pela fé. Então, o que nós já vimos até agora? Nós vimos que Paulo trouxe para o leitor judeu que todos, sem exceção, pecaram e carecem da glória e da graça do Senhor. Então, como todos pecaram, não há diferença entre judeu e entre gentio, ou seja, quem não nasceu judeu. Todos, sem exceção, precisam da graça e da misericórdia de Deus. Então, Paulo já trouxe essa verdade para o judeu, que ele é tão pecador quanto os demais povos que ele acreditava serem os verdadeiros pecadores. Posteriormente, Paulo vai falar sobre a justificação pela fé, mostrando que nós somos justificados, ou seja, nós somos perdoados, nós somos tidos como justos, não por causa dos nossos atos, porque se dependesse da nossa própria justiça, se dependesse das nossas próprias ações, que nós chamamos de obras, as ações que nós fazemos, nós não conseguiríamos de forma alguma pagar a dívida que nós tínhamos com o pecado, porque o nosso saldo estava lá no vermelho com Deus, de tantos erros que nós cometemos. O salário do pecado é a morte. Todos pecamos, ou seja, nós estávamos para receber o nosso salário, que era a morte, que era a condenação eterna. Estávamos presos nessa dívida da qual não poderíamos pagar. E aí Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz, paga a nossa dívida, Ele nos justifica, Ele acredita para nós justiça. Eu estava sem crédito, Ele botou crédito na minha conta, pagou a dívida através do seu sacrifício. Como eu posso me apropriar, entre aspas, como eu posso ter acesso a esse benefício, a essa dádiva que Jesus Cristo oferece? Somente pela fé. Eu creio em Jesus Cristo, e não uma fé morta, mas uma fé viva, de eu crer verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus, que Ele é a salvação, que Ele é o Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, que Ele é o meu Deus. Quando eu creio nele, a graça dele é derramada sobre mim. Essa minha fé vai me levar ao arrependimento. O arrependimento vai me levar à mudança de vida. Essa mudança de vida operada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que nós vimos até agora? Que nós só estamos aqui pela graça e misericórdia de Cristo Jesus. Não foi mérito nosso, é dom gratuito de Deus oferecido a nós. E agora Paulo vai falar das vantagens, dos benefícios que acompanham essa graça maravilhosa. Então, nós vimos nesses 5 primeiros versículos que, primeiro, nós obtivemos paz com Deus. Como assim paz com Deus? Mais para frente nós vamos ver isso, mas nós éramos inimigos de Deus. A nossa natureza milita contra tudo aquilo que é de Deus, luta contra o que é de Deus. Mas talvez você pense, olha, eu não podia não ter talvez essa fé mais forte, mas eu nunca cheguei a ser um inimigo de Deus. Eu sempre fui um simpatizante. Eu sempre tive respeito. Quando nós vemos aqui inimizade com Deus, não necessariamente é a oposição direta,
Mas a inimizade com Deus é a nossa vida fora dos caminhos do Senhor. Eu rejeito, embora não com palavras, mas no meu coração e nas minhas atitudes, eu rejeito a Deus. Eu rejeito tudo aquilo que Ele representa, eu rejeito tudo aquilo que Ele estipula como certo e santo, quando eu vivo de acordo com o pecado. Então eu estava em inimizade com Deus. Eu estava andando nos caminhos do inimigo dele, que é o diabo. Mas agora, em Cristo, eu tenho paz com Deus. Ou seja, Cristo não somente perdoa os pecados, mas Ele reconcilia o pecador com Deus. Então, não somente eu fui perdoado, eu fui reconciliado. Hoje eu posso, pela graça de Deus, me achegar a Ele, mesmo sendo pecador. Eu posso desfrutar de intimidade com o Senhor, porque Cristo Jesus me reconciliou com Ele. Não somente nisso, a salvação traz para nós uma alegria e uma paz que até mesmo as grandes tribulações não podem roubar. Porque Deus vai utilizar a tribulação justamente para nos trazer mais força, para nos trazer mais esperança. Então, a fé em Cristo Jesus, ela traz salvação, ela traz reconciliação com Deus, e essa fé me capacita a resistir durante toda essa caminhada da vida. Então, só tem uma coisa a dizer: Jesus Cristo é maravilhoso e sua graça é sem igual. É só o que a gente precisa na nossa vida, essa graça maravilhosa. Versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Qual o tamanho de Deus por nós? Ele é imensurável. Deus nos amou enquanto ainda éramos seus inimigos. Por que Paulo está trazendo isso? Porque ele já botou a gente lá no pó nos capítulos anteriores. Ele já falou que todos nós somos pecadores, carentes da glória de Deus, e que, inclusive, o judeu é carente da glória de Deus. Então, o leitor, ou aquele que está expondo, né, para o ouvinte, já está, meu Deus, e agora? Qual a solução tem para mim? Se eu que também sou judeu, sou tão pecador quanto aquele que não é, que esperança eu tenho? Agora Paulo vai trazer, a esperança não está nos atos ou na nossa ascendência, mas sim nessa graça maravilhosa que é imensurável. Deus nos amou enquanto ainda éramos inimigos. Ou seja, se enquanto eu ainda não cria em Deus, se enquanto eu ainda não tinha uma fé verdadeira com Deus, Ele já me amava, muito mais agora que eu faço parte do seu povo. Então o amor de Deus, ele é imensurável, ele é imerecido, eu não mereço e jamais vou merecer, e ele é reconciliador. Eu era inimigo dele, mas foi ele quem me procurou, foi ele quem me aceitou, foi ele quem me perdoou, e é ele quem me sustenta agora nessa nova caminhada que eu tenho com ele. Então, em que se baseia a fé do crente e em que se baseia a vida do crente? Se baseia no amor de Cristo Jesus. É esse amor maravilhoso que perdoa os nossos pecados, muda verdadeiramente as nossas vidas e nos fortalece para a caminhada da vida. Então, se agora nós estamos reconciliados com Deus, como nós vamos entender, então, essa correlação entre a salvação, o pecado? Nós estamos totalmente livres do pecado, ou o pecado é totalmente presente na nossa vida? Vamos continuar a leitura. Versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei.
Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo é maior do que o pecado. E Paulo vai trazer isso como? Por meio de um só, que um só é esse, é Adão, o primeiro homem. Por meio de Adão, que pecou pela primeira vez, desviou-se da lei do Senhor, que havia estipulado algo, e ele fez outra coisa, ele desviou-se do caminho do Senhor. Por causa disso, se cumpriu a própria palavra de Deus, que dizia que se ele comesse do fruto, ele morreria. A serpente traz para o primeiro casal que não morreriam, isso não aconteceria, e é bom que o Diácono Júnior pregou sobre isso no domingo, né? Darmos ouvidos à voz do diabo. O pecado entra no mundo através disso. Deus já havia falado, mas preferiram dar ouvidos a outras coisas. Então o pecado vem para a humanidade e todos, sem exceção, entram no balaio da morte. Então onde vai entrar a graça? Então se todos nós condenados à morte pelo pecado, o sacrifício de Cristo Jesus é tão grande, tão poderoso e tão maravilhoso que aqueles que recebem a Cristo Jesus são perdoados do pecado e livres da morte eterna. Por isso, quando eu deixar essa vida, eu tenho uma esperança firme de que a minha alma estará bem guardada em Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. Então a condenação da minha alma, a condenação eterna, não reina mais sobre mim. Por quê? Porque eu recebia Cristo Jesus, eu recebia essa fé maravilhosa. Eu posso me apropriar disso sem verdadeiramente crer em Cristo Jesus? De forma alguma. Salvação somente em Cristo Jesus. Não há outro pelo qual nós seremos salvos senão por Cristo Jesus. Então, eu posso ser um bom cidadão, eu posso ser um marido perfeito, um pai de família perfeito, uma mãe perfeita, uma esposa perfeita, um trabalhador perfeito. Isso não consegue comprar para mim a justificação e a salvação. É a graça de Deus. É o milagre maravilhoso da redenção de Cristo Jesus que me faz ser salvo pelo Senhor. Então, se o pecado atingiu todas as áreas da minha vida, manchando, porque o pecado ele é uma mancha na obra de Deus. Deus criou tudo perfeito. O pecado é justamente a imperfeição. É aquilo que vai distorcer a criação de Deus por um caminho da qual ela não deveria ir. E o pecado vai distorcer cada área da nossa vida. Ele vai distorcer a relação dos pais com os filhos, ele vai distorcer a sexualidade do ser humano. Tudo vai ser distorcido. Já a redenção de Cristo Jesus, ela pode colocar de volta no lugar, colocar nos parâmetros de Deus cada área da minha vida. Significa que eu alcançaria a perfeição aqui na terra? Infelizmente não, porque a natureza pecaminosa continua. Mas eu tenho a esperança de que de tempos em tempos, Cristo Jesus vai completando a sua obra na minha vida, vai me aperfeiçoando e vai me colocando cada vez mais nos caminhos do Senhor. Então, se a minha vida conjugal não está de acordo com a palavra de Deus, Cristo Jesus pode consertá-la. Então, se a minha vida financeira, se a minha vida sexual, se eu tenho alguma área da minha vida que está presa no pecado, em Cristo Jesus pode haver liberdade e Cristo Jesus pode colocar de volta no caminho do Senhor essa área da minha vida. Por isso, nós como cristãos não podemos nunca,
isso aqui não tem mais jeito, essa área aqui vai ficar assim até eu morrer, jamais. Eu preciso, pela fé em Cristo Jesus, crer que esse Jesus que salvou a minha vida pode também transformá-la e mudá-la verdadeiramente. Não há nenhuma área da minha vida que não possa ser salva e transformada por Cristo Jesus, porque a sua graça é maior do que o pecado. Versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Aqui falando todos os tipos de homens, não necessariamente a todas as pessoas, porque sabendo que nem todos serão salvos. Ele está querendo falar da totalidade da humanidade, ou seja, todos os homens, não importa se é japonês, se é judeu, se é grego, se é brasileiro, nós podemos alcançar a graça por meio de Cristo Jesus. Todos os homens, versículo 19. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O caminho do pecado é a morte. Se ilude aquele que acredita que pode viver uma vida de pecados sem depois ter os resultados. Se eu vivo uma vida ruim para a minha saúde, eu vou ter consequências futuras, correto? Se eu nunca tive uma boa dieta, que é o meu caso, nunca fiz muitos exercícios, que também é o meu caso, eu sei que no futuro, se eu continuar nesse caminho, eu vou trazer para a minha vida muitas doenças. Se eu vivo uma vida de pecados, eu vou trazer também essas consequências para a minha vida. Não tem jeito, eu estou semeando e vou colher, mesmo que eu não queira. O problema é que, infelizmente, nós vivemos uma vida semeando pecado e queremos colher bênção. Mas não é assim que funciona. O salário do pecado é a morte. E se eu vivo de acordo com o pecado, eu vou colher morte para a minha vida. Mas se eu verdadeiramente me rendo a Cristo Jesus, recebo a graça maravilhosa dele e vivo agora para a sua glória, eu vou receber dele não aquilo que eu mereço, mas aquilo que ele me prometeu pelo seu amor e pela sua graça, vida eterna. Então, se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida e eterna. Capítulo 6. Nós vemos agora, então, o tamanho do sacrifício de Cristo Jesus, que o sacrifício de Cristo Jesus ele pode superar o pecado que reina nas nossas vidas. Esse sacrifício ele é suficiente para toda a humanidade, mas só é aplicado na vida daquele que crê. Então, não adianta acreditar que Jesus Cristo morreu, então eu posso viver uma vida de qualquer jeito, porque a graça dele supera tudo. É aplicado na vida daquele que crê. E uma fé viva. Não é crer da boca para fora e viver na mão do pecado, mas verdadeiramente a fé que vai trazer o arrependimento, que vai trazer a mudança de vida. E o capítulo 6 vai nos confirmar isso. Então, capítulo 6, versículo 1. Que diremos então? Agora ele vai dar continuidade àquilo que ele já falou, o tamanho do amor de Deus. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O que a gente faz no batismo? Tivemos batismo agora sábado e glória a Deus por isso. Nós não simbolizamos morte, né? Morri para o mundo, voltei uma nova criatura. Paulo está falando como é hipócrita eu afirmar isso, afirmar que agora eu sou uma nova criatura, se eu vivo do mesmo jeito como eu sempre vivi. Ele está mostrando o quê? A graça de Deus é maravilhosa. Aí Paulo, e na sua grande sabedoria, ele já imagina o questionamento do ouvinte, ou a dúvida do ouvinte. Então ele vai fazendo quase como uma pergunta e resposta que ele mesmo cria. Qual seria a pergunta hipotética?
Então, se a graça de Deus é tão grande assim, supera o pecado, se eu pecar de vez em quando, não tem problema, né? A graça de Deus vai suprir, eu posso, né? Aqui Paulo já está botando um basta, falando de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu não posso viver uma vida pecaminosa só porque a graça de Deus é grande na minha vida. Eu estaria desprezando o amor e a graça de Deus. É a mesma coisa, um cônjuge que trai o seu parceiro, o parceiro perdoa a traição, e aí ele vai botar na mente, se perdoa uma vez, vai perdoar outras vezes. Está desonrando o amor e o perdão que o cônjuge deu. Se eu vivo uma vida de pecado, eu estou desonrando o amor que Cristo Jesus derramou sobre mim, porque Ele me perdoou, não para que eu continuasse naquela minha vida terrena e pecadora, mas para que verdadeiramente a minha vida fosse transformada e agora eu vivesse de acordo com a sua palavra. Então, se eu digo que eu morri para o pecado, né, é até um termo comum nos dias de hoje. Essa pessoa morreu para mim. Quer dizer que você não quer mais saber daquela pessoa. Se eu digo que eu morri para o pecado, eu não posso mais viver de acordo com ele. O pecado morreu, acabou. Não tem mais espaço na minha vida. Eu não posso achar ele normal. Pecadores nós sempre seremos, mas o pecado não é normal. Ele deve ser constantemente combatido, porque Cristo Jesus salvou a minha vida e me tornou uma nova criatura, justamente para que eu não viva mais nesses caminhos. Versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído. E não somente sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele vivemos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Aqui Paulo vai pegar um exemplo perfeito, que é a própria ressurreição de Cristo Jesus. Então, se Cristo Jesus morreu na cruz para me trazer perdão e ao terceiro dia ressuscitou, eu também morro para o pecado e ressuscito com uma nova vida, uma nova criatura. Então, se Cristo Jesus, quando ressurreto, subiu aos céus e hoje não vive mais sofrendo a vida terrena, mas está na glória de Deus, um dia eu também sairei dessa terra e irei morar com Ele na glória dos céus. Então, Jesus Cristo é o primeiro e nós iremos juntos com Ele, após a morte, ressurgir para a vida eterna pelo seu maravilhoso sacrifício. Então, qual é o meu pensamento? O que eu preciso pensar? Essa minha vida de pecado morreu, acabou. Não posso mais viver de acordo com isso. Morri para isso. Agora eu vivo para Cristo Jesus. E agora a gente vai enfrentar o que talvez poderia ser um paradoxo. Porque se eu fui livre do pecado, eu, como alguém livre, o conceito de liberdade é que eu posso fazer o que eu quero, correto? Ou pelo menos deveria ser, porque os conceitos de liberdade vão mudando a partir dos tempos. Mas se eu sou livre, se eu tenho liberdade de expressão, eu poderia falar o que eu quisesse. Se eu tenho liberdade de ir e vir, eu poderia, de fato, ir e vir para onde eu quisesse. Se eu sou livre, então, Deus me libertou do pecado, sou livre agora. Eu posso viver do jeito que eu quero? Posso viver da minha própria maneira? Fazer o que eu quero? Nós vamos ver que não é bem assim, que a liberdade espiritual que Jesus Cristo nos traz não é igual ao nosso pensamento limitado de liberdade que nós temos aqui terrena. Versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam-se a Deus como quem voltou... Tô lendo de novo. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Versículo 14. Pois o pecado não os dominará,
porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, eu era escravo. Nos tempos antigos, quando um reino era dominado por outro, o novo governo, o novo rei, ele poderia revogar todas as leis anteriores. Inclusive, poderia libertar os escravos do antigo reino, o que às vezes era feito como uma manobra política. Por quê? O escravo é desprezado da sociedade. Eu estou dominando um povo. Se eu liberto o escravo vai gostar de mim. O escravo vai me ver como um libertador. E aí eu vou começando a mudar a hierarquia do povo e começando a dominar. O diabo, ele é um rei usurpador. Ele toma para si a glória desse mundo, mas ele não é o criador desse mundo. Esse mundo pertence ao Senhor Deus de toda a glória. Mas ele é um usurpador, o mundo jaz nele. Ele assumiu para si o governo e até teve o despeito de oferecer a Cristo, que é o criador do universo. Ele tomou para si essa glória. O nosso rei Jesus Cristo é um rei libertador. Ele invade o reino de Satanás, o reino que Satanás tenta dominar. Ele entra lá, tira Satanás do trono que estava nas nossas vidas e assume o lugar como nosso rei. Ele nos liberta para a sua glória. Então, ele não nos libertou e nos largou a esmo para vivermos como queremos, não. Ele nos libertou para que fizéssemos parte agora de um novo reino. Não mais o reino das trevas de Satanás, mas o reino da luz da sua graça e do seu amor. Então, eu sou liberto não para fazer o que eu quero. Eu sou liberto para viver de acordo com as leis desse rei que agora rege a minha vida. E esse rei é Cristo Jesus, meu Senhor. Versículo 15. E então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Esse é o pensamento que, infelizmente, as pessoas têm hoje, né? Hoje pode tudo, está debaixo da graça, está tudo debaixo da graça. De maneira nenhuma, versículo 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então, quando a gente vê aqui escravidão, não necessariamente é o modelo de escravidão que nós tivemos há 500 anos atrás, por exemplo, aqui no Brasil, onde era aquela escravidão racial. Porque está falando aqui, né, alguém se oferecer como escravo. Quem em sã consciência se ofereceria como escravo? Era comum. Às vezes era para pagar dívidas, às vezes era para um empréstimo, para poder fazer um empréstimo muito alto, ou às vezes era uma dívida de vida. Alguém que salvou minha vida, agora eu tenho uma dívida, eu vou servir essa pessoa para honrá-la, por ela ter me ajudado muito, ou para eu entrego a minha vida a uma autoridade que eu honro, que eu tenho em mais alta quista, um imperador muito grande, eu ofereço a minha vida a ele. Então, Paulo está utilizando algo que era comum na época. Ele está falando, se vocês, por acaso, se oferecerem como escravos a alguém, vocês não estão dando todo o poder de decisão da sua vida a essa pessoa? É o que acontece. Quando nós pecamos, nós estamos dando toda a nossa vida para o pecado. Nós somos escravos do pecado. É isso que o mundo não entende. O mundo acredita ser livre, porque faz o que quer. Mas, na verdade, não estão sob a influência de Satanás. E essa falsa liberdade nada mais é do que uma escravidão, onde o pecado domina sobre essas vidas e logo vai trazer o salário dessas vidas, que é a morte eterna. Mas aí vem Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que não é um rei opressor, que não nos obriga e nem nos intimida a o seguir, mas, ao contrário, através do seu amor, da sua graça. O seu amor é tão maravilhoso, a sua graça é tão maravilhosa, que eu entendo essa graça, eu entendo esse amor, eu me rendo a Ele, me arrependendo dos meus pecados e voluntariamente eu entrego a minha vida a Ele, porque eu reconheço, esse é o rei que eu quero para governar a minha vida.
Porque diferente do pecado, diferente de Satanás que me oprime, que me escraviza e que vai me levar à morte, esse Rei maravilhoso me trouxe para mim liberdade, trouxe para mim uma vida plena, feliz, e agora verdadeiramente eu terei um salário digno, não dos meus atos, mas pela glória dele terei um salário digno da vida eterna nos céus. Então eu não sou livre para fazer o que eu quero, mas eu sou livre para me entregar a alguém que pode verdadeiramente cuidar da minha vida. Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. Escravos da justiça. Versículo 19. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas. Está falando dos exemplos que ele usou. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonhavam? O fim delas é a morte. Mas, agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, aqui Paulo está falando, está comparando as vidas. Então, lembra, a vida que tu tinha antes de Cristo, a vida que tu tem agora. Antes tu oferecia o teu corpo para o pecado. Como assim oferecer o seu corpo para o pecado? Exatamente isso. Antes o meu corpo era do pecado. O que eu via era pecaminoso, o que eu escutava era pecaminoso, o que eu fazia era pecaminoso. E o que eu ganhei disso? Coisas da qual hoje eu me envergonho. E o pecado sempre traz vergonha. Até numa sociedade, desculpem o termo, sem vergonha como a que a gente vive hoje, o pecado ainda traz as suas vergonhas. Quando a pessoa está lá no pó, a sociedade olha e vê como conseguiu chegar a esse nível. O pecado traz vergonha, não somente a vergonha terrena, mas principalmente a vergonha de quando no juízo final você está diante de um Deus justo, verdadeiro e santo, e você com todos esses pecados guardados, que vergonha que não vai dar. Eu ver um justo na minha frente e olhar para mim mesmo, para os meus próprios atos, e ver que vergonha. Então, o pecado, o salário do pecado é morte e destruição. Não há nada de bom que venha do pecado. O Satanás, ele tenta entrar nas nossas mentes, tentando criar uma ilusão de que o pecado vai trazer liberdade, de que o pecado vai trazer felicidade, de que o pecado vai trazer alegria. Mas isso tudo é falso e mentiroso. A única coisa que vai trazer é a morte e destruição. Aqui na terra já, e principalmente quando vier o juízo eterno. Mas em Cristo Jesus eu tenho verdadeiramente uma vida plena, que não depende das circunstâncias, porque nós vimos lá no capítulo 5 que a graça dele nos traz alegria até nas tribulações. Então, tudo o que vem de Cristo Jesus é melhor. Em Cristo Jesus, nós não temos uma vida fechada, uma vida oprimida, como as pessoas pregam, que o crente tem uma vida oprimida porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ao contrário, o que Cristo traz para mim são limitações que me protegem do perigo que o pecado traz para a minha vida. Eu não tenho em Cristo Jesus nenhum tipo de opressão, mas ao contrário, eu tenho amor e cuidado de um Deus maravilhoso que quer verdadeiramente transformar a minha vida. E o questionamento que Paulo deixa aqui, para aquele que está lendo ou para aquele que está ouvindo a exposição daquele que lê a carta, é também aquela que nós devemos ter. Qual salário nós queremos? Qual vai ser o caminho que nós vamos escolher? O pecado talvez pareça ser mais atrativo ao início, mas ele vai trazer morte espiritual. Já ao contrário, uma vida com Cristo talvez não pareça muito atrativa, porque ela vai trazer para nós perseguição do mundo, como Paulo já havia sofrido. Ela vai trazer para nós limitações, ela vai trazer para nós regras. Mas, amados, nada supera o dom gratuito de Deus que vai nos conduzir à vida eterna. Viver de acordo com a palavra de Deus, quando verdadeiramente eu entendo por que essa palavra
traz essas limitações para mim, quando eu entendo que é por amor e não por violência, quando eu entendo que é um cuidado que um pai tem para o filho de negar a ele certas coisas que são perigosas, aí eu percebo o tamanho do amor de Cristo sobre a minha vida. Se eu viver de acordo com a palavra do Senhor, se eu viver nos caminhos do Senhor, eu colherei aqui na terra uma vida plena e, principalmente, estarei plantando uma vida eterna para quando eu chegar nos céus. Tudo isso, claro, pelos méritos de Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti, porque foi o Senhor quem revelou a nós o dom maravilhoso da graça de Cristo Jesus. Não fomos nós, ó Deus, quem de repente acordamos e decidimos. Foi o Senhor quem nos escolheu e nos chamou para sermos seus filhos. Mesmo quando ainda éramos teus inimigos, mesmo quando ainda estávamos em um caminho totalmente distante de Ti, o Senhor nos amou. Senhor, que jamais, ó Pai, sejamos negligentes a esse amor maravilhoso. Que eu não olhe para o pecado na minha vida como algo comum, mas que eu busque a cada dia, por Teu intermédio, graça para vencer o pecado, graça para que a cada dia mais o Senhor transforme o meu viver, para que eu viva de acordo com a Tua vontade, Senhor. Porque, ó Deus, eu não quero mais ser escravo do pecado. Eu entrego a minha vida a Ti, que é um Rei santo, justo e fiel. Governa sobre nós, Senhor. Governa sobre as nossas vidas. Dá-nos direção. Coloca-nos no caminho da vida eterna, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. Nós Te agradecemos por essa graça que transborda sobre a multidão de pecados do nosso ser e nos perdoa, Senhor. Glórias a Ti hoje e para todo sempre, no santo nome de Cristo Jesus. Amém.